Olá, eu sou Rebeca Mata e vou falar da música como um elemento de transculturação na evangelização de Nova Espanha. A música é uma linguagem não verbal e as culturas indígena e espanhola se comunicam conhecimentos, habilidades e valores através dela, assim como emoções e sentimentos. O discurso musical construiu uma sensação de pertença e permitiu que os indígenas se mantivessem em contato com sua própria cultura durante o período colonial. Além disso, agrupou as novas classes sociais surgidas da mestiçagem. As duas culturas tinham pontos de contato enquanto a música que facilitaram a comunicação entre elas e que os missionários aproveitaram durante o processo de evangelização. Os mexicas tinham um sistema e uma linguagem musical diferentes dos espanhóis. Seu conceito da música era diferente. A música estava associada ao canto e à dança, que constituíam uma unidade. Não existe um termo em língua náhuatl para música. O termo mais próximo é cuicatl, que significava canto e que se misturava com outras palavras. Os mexicas estudavam música no Cuicacali, onde recebiam uma educação muito rigorosa. Os músicos curtiam do prestígio social, não pagavam impostos, mas em troca eles deviam tocar perfeitamente porque o erro poderia ofender aos deuses que eles honravam. Os erros eram fatais porque pagavam-se com a vida. O canto, a dança e a execução dos instrumentos estavam associados e tinham um caráter coletivo. Não existiam solistas. O repertório era amplo, aprendiam de memória e deviam ter habilidades criativas para compor novos cantos. Ambas culturas usavam a música em ambientes semelhantes. Âmbito guerreiro. Tanto espanhóis quanto indígenas usavam a música para encorajar as marchas dos exércitos. Os indígenas usavam o caracol, os trompetes de casca, o pau, e o huehuetl, o tambor. Por outra parte, os espanhóis tocavam em bandas de guerra, com trompetes, clarins de metal e tambores. Instrumentos que tinham uma grande sonoridade que maravilhava aos indígenas. Âmbito religioso. Havia ao menos 18 festividades mexicas dedicadas aos diferentes deuses. Elas tinham um protocolo sobre o recinto, as roupas, a música, a comida e os sacrifícios. Os sacerdotes mexicas usavam diferentes tipos de músicas e os músicos especializados moravam nos templos. Eles tocavam música ao nascer e pôr do sol e transmitiam as aulas de danças e cantos cerimoniais nos templos. A música era um meio de comunicação com os deuses e os músicos dos templos tinham diferentes tarefas e hierarquias semelhantes aos músicos das grandes catedrais. Âmbito social. Havia também uma música de corte tocada nos palácios dos nobres e senhores em espaços especiais para as apresentações como pátios e salas. Não obstante os testemunhos existentes sobre a música pré-hispânica, a realidade é que desconhecemos se eles tinham um método ou sistema, assim que toda a música chegada através da tradição não pode chamar-se de pré-hispânica porque é produto da mestiçagem e da tradição oral, que tem muitas mudanças através do tempo. O Frei Motolinia fala em suas crônicas que os indígenas tinham habilidades musicais. Ele descreve um mitote, que é uma dança, e diz que os integrantes tinham tanto um sentido de ritmo para seguir o aumento gradual da velocidade todos juntos,
quanto à capacidade de fazer crescendo na música que acompanhava a dança. Também fala sobre o uso do taponãsli como uma nota baixa sobre a qual tocavam as flautas juntas. Quer dizer que existia uma educação musical do povo em geral e desenvolvimento das capacidades musicais que explicaria a facilidade com que os indígenas aprenderam o sistema musical ocidental e a rapidez com que dominaram a execução de novos instrumentos, chegando a concorrer com os espanhóis. Os primeiros missionários utilizaram diferentes métodos para comunicar-se com os indígenas. O melhor e mais efetivo foi a palavra cantada, porque facilitou o ensino e a aprendizagem ao mesmo tempo que ajudou como método mnemônico para a fixação das doutrinas. Os franciscanos chegaram primeiro. Em 1523 chegou Frei Pedro Gigante. Um ano depois, chegaria Frei Toribio de Benavente, chamado pelos indígenas de Motolinia. Os freires aprenderam as línguas, estabeleceram relações com as crianças e, jogando com elas, ademais das línguas, aprenderam as ideologias e os conceitos indígenas. Fizeram as pinturas e desenhos em grandes lençóis para o ensino das doutrinas e catecismos em imagens. Frei Pedro Gigante fundou a primeira escola de música em Texcoco em 1523, onde foi ensinada a interpretação da música, a teoria, a harmonia, o contraponto, a polifonia e a orquestração. Gante descreve seu trabalho numa carta para o rei Carlos V em 1529, dizendo: meu trabalho é pregar e ensinar dia e noite. No dia dou aulas de ler, escrever e cantar. Na noite, leio e prego. Em 1532, escrevi de novo ao rei Carlos V dizendo que tem cantores excelentes que poderiam cantar na capela do rei. Gante não só ensinou música, mas também me ensinou como tocar e construir instrumentos. Noutra carta para o rei Felipe II, descreve como aproveitou a inclinação dos indígenas pela música e tirou vantagem dela como veículo da mensagem evangélica, compondo as letras das músicas com temas religiosos, permitindo que os indígenas, em troca, vestiram-se de acordo com seus costumes e dançaram nos átrios das igrejas. Gante dava algumas concessões aos indígenas para que eles recebessem e aprendessem a doutrina cantada. Ele foi um grande mestre de música. Frei Martim de Valência descreve que era mais fácil ensinar às crianças e jovens a doutrina cristã e o conhecimento da Bíblia através da repetição musical. O método era fazer uma melodia fácil de memorizar que permitisse a repetição do conteúdo para as crianças que depois ensinavam aos pais. Frei Jerônimo de Mendieta também nomeia os instrumentos que tocavam os indígenas em sua História Eclesiástica, como flautas, xirimias, sacabuchas, rolos, trompetes e atabaés. Também fala dos órgãos das igrejas que eram feitos por mestres espanhóis e os indígenas os esculpiam e tocavam neles. Os índios aprendiam rapidamente o canto e eram instrumentistas habilidosos. Os evangelizadores utilizavam dois métodos para transmitir a doutrina por meio da música. Escreviam em língua indígena sobre composições espanholas ou adaptavam novas letras sobre as músicas pré-hispânicas. Finalmente, o primeiro método teve mais sucesso porque os missionários associavam a música indígena com a religião que elas tentavam suprimir, e tinha mais afinidade com sua própria música que com a pré-hispânica, que resultava monótona, chata
e repetitiva. Além disso, acabou sendo proibida pela Inquisição por ser do diabo. Se a música estava acompanhada de uma representação, a mensagem tornava-se mais poderosa pela relação entre o mundo indígena da música, como o canto, a dança e a representação. De modo que Frei Pedro o Gigante apresentou com grande sucesso o nascimento de Jesus em Texcoco em 1528, onde incluiu o primeiro vilancico composto em México. Hoje nasceu o Redentor do mundo. Toda esta estratégia de conquista espiritual foi possível graças à observação, conhecimento dos costumes e das línguas indígenas por parte dos missionários e à realização de uma série de concessões quanto à dança e ao canto por parte da Igreja, embora os mesmos freires diziam que muitas vezes os indígenas aprendiam a liturgia mais pelo encantamento da melodia que pelo convencimento da mensagem, e executavam ou dançavam aquela música de forma obrigatória, embora eles podiam tocar ou cantar durante 4 ou mais horas, porque a música os transportava longe da sua dor. Rapidamente, os indígenas começaram a compor suas próprias músicas, com os novos padrões e os parâmetros musicais aprendidos. A música proporcionava um novo espaço e os indígenas nobres foram educados musicalmente pelos missionários até se transformarem em cantores ou meninos do altar, porque não podiam ser sacerdotes nem freires. Dentro da música sacra, uma indígena podia se desenvolver amplamente, permanecendo dentro do âmbito eclesiástico. Logo, as igrejas formaram capelas constituídas por um grupo de instrumentistas e cantores sob a direção de um mestre de capela responsável da música durante a liturgia. Depois, formaram-se coros indígenas que criaram seus próprios repertórios e coleções de volumes de livros de coro, copiando à mão aqueles que tinham trazido os missionários, formando suas próprias bibliotecas musicais. Estas atividades davam um sentido de identidade, já que criavam suas coleções de textos. Em 1555, o primeiro concílio da Igreja da Nova Espanha acordou suprimir a execução de diversos instrumentos dentro da igreja e os limitou para as procissões, deixando só o órgão durante a liturgia. A razão era que havia índios demais que passavam o tempo todo tocando e cantando em vez de trabalhar. Os espanhóis sentiam perigo e concorrência. Em 1560, os indígenas eram já responsáveis de alguns serviços nos conventos, recebiam um salário e não pagavam impostos. O número de profissionais continuou aumentando e formaram parte do Conselho da República dos Índios. Este reconhecimento aberturou um novo estamento para os indígenas que forneceu-lhes uma nova coesão social, uma identidade e um meio de vida, porque tocavam em todas as festividades dentro e fora da igreja, nas festas dos santos, na República dos Índios. A música foi um abrigo para os indígenas no tempo da conquista, que eles usaram como ferramenta para guardar suas tradições. Os missionários expressavam através da música uma mensagem que os indígenas interpretavam à sua maneira, unindo características de ambas culturas. Os indígenas puseram elementos culturais próprios na música ocidental, muitas vezes escondidos nas linhas musicais, e, finalmente, adaptaram a mensagem da religião às suas necessidades. Uma grande contribuição dos compositores indígenas novohispanos foram as formas da chacona e a sarabanda, que formam até hoje parte das suítes de dança renascentistas e barrocas em todo o mundo. Obrigada.